Oi, turma do sexto ano. Hoje nós vamos gravar o capítulo 8. Eu vou explicar esse capítulo 8 e vou dividi-lo em várias partes para vocês entenderem melhor. Aqui nós vamos trabalhar a cultura. A cultura é essa que pode observar que é uma mistura da Grécia e da Roma, tá? Então, a cultura da Grécia e da Roma. Então, que está falando que os gregos trouxeram muitas novidades para o mundo da antiguidade. A religião, as artes, a medicina, a maneira de governar, os esportes, o pensamento da humanidade sobre as coisas, foram muitos setores da vida que ganharam novas expressões. Também tiveram conquista territorial com outros povos influenciados pela cultura grega. Vocês lembram que eles têm a Grécia, ela conquistava os povos e absorvia a cultura. Ela não deixava de lado a cultura dos outros povos. Uma das manifestações mais significativas da cultura greco, da Grécia, e romana, da Roma, foi o teatro. O teatro é uma palavra de origem grega que significa interpretação de personagens de uma história, lenda, mito, situações da vida comum. O teatro, nesse momento da cultura greco-romana, é muito importante, né? Nas festividades para celebrar um deus grego, Dionísio, eram contadas histórias como música, fantasias, máscaras, surgindo daí esta arte que atravessou os séculos, que é o teatro. Então vamos entender um pouco sobre essa cultura greco-romana. Nós vamos ver mistura de deuses da Grécia, que Roma também absorve esses deuses, porém com outro nome, tá? Nós temos aqui, Júpiter, de Esmirna, a escultura do século II. Depois de entrar em contato com os gregos, os romanos passaram a cultuar a divindade grega, mas atribuíram nomes latinos a eles. Júpiter era o nome latino para Zeus, tá? Para vocês verem, eram mesmo deuses, porém com nomes diferentes. Zeus era o principal deus dos gregos, filho dos deuses Cronos e Reia. Foi representado em diversos templos gregos, sendo o principal local de cultura na cidade de Olímpia. Antes de Zeus nascer, os deuses Gaia e Urano avisaram Cronos de que ele seria expulso do governo do mundo por um dos seus filhos. Cronos não pensou duas vezes, engoliu seus 5 primeiros filhos. Quando Zeus, o último filho, nasceu, a sua mãe escondeu numa caverna na ilha de Creta. Enganou Cronos, dando-lhe uma pedra para engolir como se fosse um filho. Essa é a história. Quando Zeus se tornou adulto, resolveu se vingar de Cronos, do pai dele, dando a ele uma porção que fez vomitar os 5 irmãos. Depois, ao lado dele, lutou por 10 anos e conseguiu derrotar o pai, passando a governar o universo. Os gregos acreditavam que os deuses também se relacionavam com os seres humanos. Da união de Zeus com Dânia, filho do rei Acrício, da cidade de Argo, por exemplo, nasceu Perseu. Ele e a todos aqueles que eram gerados da união entre deuses e seres humanos é chamado de semideuses ou heróis, metade deus e metade humano. Está parecendo aquelas histórias, de desenhos, de filmes que a gente está vendo, Vamos lá. Mito. A palavra mitologia, vamos ver o que significa a palavra mitologia. Ela tem uma junção de 2 palavras aqui. Mito significa narrativa, um relato sobre alguma coisa ou acontecimento que mistura realidade e fantasia ou só fantasia. Enquanto logia significa estudo, conhecimento. Então aí está o significado da palavra mitologia. Assim, as histórias dos deuses, ao misturar as situações da vida comum dos homens e histórias inventadas, foi denominada mitologia grega. Por meio dessas histórias, os gregos explicaram a origem do mundo, os fenômenos da natureza que não eram compreendidos, as situações do dia a dia, a morte e até a fundação de cidade. Nas narrativas sobre a criação do mundo são encontradas no poema Teogonia, escrito no século VIII, do poeta Hesíodo. O poema, que no início o mundo era um grande vazio chamado caos, dali surgiu a terra chamada Gaia, que criou o céu chamado Urano, e os dois foram os primeiros senhores do universo.
A união entre Gaia e Urano gerou várias criaturas. Primeiros 12 titãs. Primeiros 12 titãs, 6 homens e 6 mulheres. Seres muito fortes e altos. Depois foram os 3 ciclopes, gigantes, de um olho só. Depois os 3 hecatônquiros, seres de 100 mãos e 100 cabeças. Gente, isso tudo é mitologia, tá? O que eu acabei de falar. Mitologia, mito. Mistura realidade, fantasia ou só fantasia. Um dos titãs, Crono, pai de Zeus, destronou Urano e o matou. O sangue de Urano, quando respingou no mar, deu origem a Afrodite, a deusa do amor. E quando tocou a terra, deu origem a criatura chamada gigante. Então vamos lá. Registro da mitologia. A mitologia grega foi registrada em obras como Ilíada e Odisseia, escrita há quase 3.000 anos pelo Homero, em peças e poemas teatrais, também pintada em vaso, esculpida em coluna. O historiador Heródoto, que viajou pela cidade do mundo grego e pelo Egito, registrou várias dessas histórias e mitos que eu vi aqui e ali, algumas versões diferentes. Então vamos lá. Mitologia e ciência da natureza. Depois você dá uma olhadinha aqui, isso aqui tem a ver um pouco com os planetas, né? Os deuses, né? Os nomes dos deuses têm a ver com os planetas. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo. O Olimpo é o monte mais alto da Grécia. Está situado próximo ao mar Egeu, na região da Tessália. Os gregos antigos acreditavam que os deuses mais importantes de seu panteão moravam no Monte Olimpo, que era considerado um santuário, um lugar sagrado. Esses deuses eram representados com a forma humana e possuíam sentimentos bons e ruins, personalidade própria, qualidade, defeito, diferentes interesses. Mas ao contrário dos seres humanos, eram imortais, ficavam visíveis e viajavam grandes distâncias rapidamente. Então vamos lá, o que é o panteão? O panteão é um conjunto dos deuses de uma determinada religião. Zeus era considerado o deus soberano dos próprios deuses humano. Teve vários filhos com a irmã, a esposa Hera, né? E quantos deuses? Dentre os filhos de Zeus está Atena, deusa da sabedoria, Hades, deusa de guerra, Apolo, deus... Apolo é deus do... Está apagado ali. Apolo é deus do sol, aqui é sol, tá? Deus do sol. Tá apagado. Sol. Vou tentar escrever sol aqui. Deus do sol. Isso. Deus do sol. E Dionísio. Dionísio, está faltando também Dionísio aqui, ó. O livro está faltando. Dionísio. Vou tentar escrever aqui. Não vou conseguir escrever. Dionísio é o deus do vinho. Dionísio. Tentando escrever aqui. Dionísio. Deus do Dioniso. Deixa eu colocar aqui piguinho. Dioniso. Acho que eu escrevi. Dioniso, que é o deus do vinho. Éfeso, deus do fogo. Artemis, deusa da lua. Aqui também está faltando deusa da lua. Da caça e da fertilidade. Era a deusa da lua, da caça. Está faltando aqui, ó. Da caça e da fertilidade. Caça. Escrever isso aqui é horrível. Da caça e da fertilidade, entre outros. Além deles também moravam no Olimpo, tá? Poseidon. Está faltando aqui, ó. Poseidon. Morava no Olimpo. Olimpo. Poseidon, que é o deus dos mares. Poseidon. Vou tentar escrever isso aqui, é horrível para escrever isso aqui. Poseidon, deus dos mares. Deméter, deus da agricultura e da fertilidade, tá? E aqui está faltando também Hermes, que é o mensageiro dos deuses. Hermes é o mensageiro dos deuses. Deixa eu tentar escrever aqui. Hermes, mensageiro dos deuses. Ixi, tá bom. Hermes, mensageiro dos deuses, tá? Outros deuses estavam ligados diretamente à natureza, como Pan, o deus bode das florestas, as ninfas, que são as
das nascentes dos rios, as dríades, espírito das árvores, e as nereidas, que habitavam o mar. Perseu, né, com a cabeça de Medusa, a escultura de Antônio Canova, né, aqui, ó. O herói Perseu ficou conhecido por ter decapitado Medusa. Isso aqui é Medusa. Monstro feminino que transformava em pedra que olhasse diretamente para ela. Para se livrar desse perigo, Perseu utilizou o reflexo do seu escudo de bronze para conseguir decapitar o monstro. Foi a forma que ele usou para matar esse monstro, que era o terror da época. Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vê umas outras partezinhas. Eu estou dividindo para ficar melhor para vocês entenderem que essa matéria, né, essa cultura, ela é muito gostosa de estudar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.